Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso desafio do GOP 10X, aula 2. Então, se você não assistiu a aula 1, nós falamos sobre captação de cliente e um pouco sobre o mercado. E o link eu tô sempre enviando novamente no grupo, então fica atento, assiste aquela aula. E hoje nós vamos iniciar falando do planejamento. Então, esse desafio é para mostrar para vocês as etapas que o gerenciamento de obras tem. E, obviamente, nós começamos com captação de clientes, que foi o tema da aula da semana passada. E essa semana nós vamos falar sobre planejamento. Então, nós teremos 2 aulas falando sobre isso. E hoje, iniciando com vocês esse tema de planejamento, eu quero o que nós vamos ver nessa aula, né? Que é como ganhar dinheiro com reformas, o que é o planejamento de obras, quais as etapas que existem, né, por favor, dentro do planejamento de obras e quais os maiores erros no planejamento de obras. Então vamos lá, né? Por que você, primeiro de tudo, por que você deve entrar nesse mercado de reformas? Eu falei na aula passada e vou repetir agora. O mercado de reformas já é um mercado existente. Você não precisa tirar dinheiro e você investir. Ao contrário das pessoas falarem, vai lá, compra uma casa, vamos construir uma casa e vamos vender, que hoje todo mundo fala sobre isso. Mas o meu objetivo é falar com você que não tem dinheiro para isso, porque engane-se você está enganado se você achar que com financiamento você vai conseguir financiar o terreno e a casa completo. Sem falar que você tem o custo de projeto, o custo dos impostos que você tem que pagar antecipadamente e um custo inicial ali. Então, no financiamento, você consegue ali 80%. Aqueles 20% você precisa tirar do seu bolso. Então, eu quero falar com você que não entende esse mercado imobiliário, que você não tem esse dinheiro no bolso para fazer um investimento como esse e você não quer arriscar também ali o seu caixa. Eu sou extremamente conservadora, eu jamais colocaria todo o meu dinheiro em algo que eu não tivesse certeza daquilo. E se você é essa pessoa que não tem certeza, que você não vai conseguir escolher um terreno legal, colocar um dinheiro, eu quero falar com você que quer fazer pelo menos esse caixa inicial. Não estou falando que você não vai fazer isso mais pra frente, mas que inicialmente você precisa de caixa. Então, o meu objetivo você deve iniciar com reformas. Reformas é o meio mais simples e mais rápido de você ganhar dinheiro, fazer um caixa e depois você fazer o que você quiser. Se você quiser continuar no mercado de reformas, você pode continuar. Se você quiser fazer investimentos, você pode fazer. Mas reformar é fazer caixa rápido, porque a reforma ela tem um tempo menor do que uma construção. E vamos lá, pessoal. Primeiro, então o mercado de reformas ele já é um mercado existente. Se a gente vai falar sobre imóveis antigos, imóveis que já são existentes, todo lugar que você olhar existe um imóvel e todo imóvel ele vai precisar passar por algumas modificações. Existe um estudo que uma pessoa, uma família, ela muda de casa em média de 6 a 7 anos, tá? Ela muda de casa. Então isso a gente tá falando sobre imóveis comerciais e residenciais. O comércio, vocês já devem ter visto na cidade de vocês que em um ponto só, em apenas um imóvel, já se passaram diversos empreendimentos e cada um desses empreendimentos precisou passar por uma reforma, por uma modificação, por um alinhamento, porque cada empreendimento ele tem algumas necessidades específicas. Então, quando a gente fala sobre o mercado de reforma, tudo que existe hoje vai precisar passar por uma reforma, por alguma modificação, por alguma alteração. E eu não sei se vocês sabem, mas a reforma, ela tem vários nichos dentro da reforma. Um desses nichos é a parte de interiores. E eu já quero falar para vocês que nós não chamamos de reforma quando nós estamos trabalhando com apartamentos de luxo entregues agora. Reforma, ele é um termo geral que hoje no mercado de luxo é um termo mais assim, vou reformar meu apartamento. Não, você não reforma um apartamento de luxo. O apartamento de luxo ele já está pronto, ele já é luxuoso. Nós chamamos aqui, né, esse foi o nome que eu dei,
por personalização de apartamentos de luxo ou personalização de imóveis de luxo. Às vezes você vai reformar uma casa que acabou de ser entregue. Então, fez uma casa, vendeu a casa e agora vai precisar passar por algumas modificações para receber essa nova família. Então, eu tô chamando aqui tudo de reforma, mas eu já quero deixar claro para vocês que quem é rico e quem compra um imóvel de luxo não gosta de ouvir que aquele imóvel vai passar por uma reforma, porque é um termo mais pobre de se dizer. Então, eu vou reformar o meu banheiro, vou reformar minha... Não, você vai personalizar aquilo que já está bom para algo ainda melhor. Então, um apartamento de luxo, a gente pode tirar um revestimento que foi entregue ali de 300, 400 reais o metro quadrado. A gente pode tirar um mármore, às vezes tem uns que vem mármore, e trocar por um outro ainda mais caro, tá? Então, isso é uma personalização. A gente está personalizando para aquele determinado cliente, tá? Mas aqui nós vamos usar tudo o termo de reforma para ficar mais claro. O segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês é que esse mercado, ele é gigante. A não ser que todo o comércio feche, não existe mais nada comercial, que todo mundo more em tendas, que todo mundo não tenha mais imóveis, ninguém passe por alguma reforma, não dê nenhum problema. O mercado ele vai continuar existindo e a demanda vai continuar existindo. Outra coisa boa de se pensar é que provavelmente no centro da sua cidade são imóveis mais antigos. Então, vou dar um exemplo aqui da minha cidade. No centro da minha cidade, os imóveis existentes lá, os apartamentos, a gente tem muito apartamento antigo, que são apartamentos grandes, mas eles são apartamentos mais velhos e eles não têm uma área de lazer. O meu pai, ele é muito fã desse tipo de imóvel. Então, para ele prefere morar no centro, onde ele tem tudo ao redor dele. E ele não faz questão de área de lazer e ele preza mais por apartamentos grandes. Quando eu fui comprar o meu apartamento, eu fui pelo lado oposto. Eu prezei pela área de lazer e um apartamento um pouco menor, mas que fosse novo, que as coisas fossem novas. Então, tudo que eu comprei no meu apartamento, um monte de coisa que já estava mobiliado. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que existem públicos para as duas coisas. Vocês não podem ficar olhando só para os imóveis novos que estão saindo, porque existe um público que ele deseja esses imóveis mais antigos. E por eles serem mais antigos e por talvez não ter área de lazer, eles acabam saindo em um preço mais em conta. Então, um exemplo é que um apartamento de 100 metros quadrados, 100, 150 metros quadrados no centro da minha cidade, vou colocar 150 metros quadrados, ele sai o mesmo preço do meu que tem 89 metros quadrados. Então eu conseguiria apartamentos maiores no centro da cidade do que afastado. Então eu não estou no miolo do centro, eu estou um pouquinho afastado, mas eu ainda estou 2 quadras da região mais boa de Maringá, que é o Parque do Ingá. E o que eu quero dizer com vocês é isso, e que existe público para os dois. Então você consegue ter o público que eles estão buscando apartamentos mais novos, apartamentos mais luxuosos, que eles estão disponíveis a pagar preços mais caros por esses apartamentos, e existem pessoas que preferem pagar mais em conta no apartamento e personalizar do jeito que quer. Tanto um quanto o outro, eles podem ser imóveis de luxo. Por quê? O que determina o luxo é aquilo que vai ser colocado ali dentro, então os tipos do revestimento e a localização. Então a localização é um fator crucial. Eu posso construir uma casa mega luxuosa em um bairro super pobre. Aquela casa ela vai ser desvalorizada, porque eu não vou conseguir vender ela no quanto ela vale, né? No quanto vale a construção, sendo que eu estou localizada em um imóvel, em um bairro que não é tão bom assim. Então, o bairro e aquilo que eu coloco ali dentro caracterizam muito esse imóvel, se ele é um imóvel mais luxuoso ou não, tá bom? Então, o mercado de reforma, ele é muito abrangente, gente. Ele é assim, é gigante. Só que para você trabalhar com reformas, você precisa aprender a trabalhar com reformas. Como assim? Por que muitas pessoas não ganham dinheiro trabalhando com reformas e se sentem frustradas, se sentem traumatizadas e não querem mais trabalhar com isso?
Eu já tô há 6 anos formada e eu tenho visto muitas pessoas que começaram nesse mercado junto comigo e que já pararam, já desistiram, já mudaram, foram para outros rumos. E pessoas que estão começando agora, que estão, assim, que eu vejo que já tá muito desesperada. Então, o que acontece é que essas pessoas não aprenderam a lidar com as reformas. E por elas não aprenderem a lidar, elas se sentem frustradas, desmotivadas, os planos insatisfeitas, inseguras, se sentindo incapazes pela quantidade de problema que dá. Então, eu me sinto incapaz por eu não conseguir dar conta de todos esses problemas. Então, são diversos fatores que acarretam isso, tá? E como que a gente pode trabalhar com reformas, tá? Então eu vou falar aqui para vocês como a gente pode ganhar dinheiro com reformas e quais os problemas que eu vejo que muito dá. Então eu vou falar aqui sobre todos esses pontos aqui com vocês. Então vamos lá, como que a gente pode ganhar dinheiro com reformas? A primeira coisa que vocês precisam entender é que reforma, ela é uma atividade rápida. Então ela não dura ali. Depende da reforma, eu já reformei casa que durou 12 meses, que vocês podem ver lá no GOP. Porque reformou tudo, a gente só manteve o esqueleto da casa, porque minha cliente gostava muito do ponto da casa. Ela não queria morar em condomínio e aquele bairro onde ela morava era muito bom, tá? Então ela quis reformar completamente aquela casa. E, cara, é que vocês não estão no curso ainda, mas no GOP vocês vão ver a série A Casa. Foi incrível a reforma daquela casa, eu amei. E a gente mudou, a gente deu um 360 na casa, assim. E aquilo durou uma reforma de 12 meses, tá bom? Então foi muito longo. Mas geralmente uma reforma ela é mais rápida, ela acontece mais rápido. E o grande cerne da reforma é que a gente precisa tomar decisões mais rápido, porque a gente ganha no tempo. Exemplo, gente. Quando a gente está reformando, ou quando a gente está construindo uma casa, você chega lá e você viu um problema na casa. Vamos supor que você está levantando a alvenaria e você viu um problema na rede de esgoto. Você consegue mudar aquela rede de esgoto e não alterar o cronograma da obra. Porque como a casa é enorme, você está construindo, você viu um problema, você tem um tempo para diagnosticar a causa daquele problema e para você solucionar ele. E como você ainda está fazendo outras atividades, você tem outras frentes de serviço para serem executadas, você pode ir ali para um lado, para o outro, fazer outra coisa. Essa atividade, até ela ser solucionada, ela não impacta grandemente no cronograma final da obra, tá? Então, por mais que você perceba essa atividade um pouco mais tarde, você ainda consegue minimizar esse retrabalho, porque provavelmente essa atividade ainda levou mais tempo ou você tá apenas na próxima atividade. Então vamos supor que você colocou um ponto de esgoto na parede numa medida errada. Quando você tá numa reforma, você pode estar levantando a alvenaria ainda, quando você viu isso, né? Vamos supor que não tá com a alvenaria ou é gesso, você ainda pode estar fazendo gesso, fazendo alvenaria em outros cantos, ou você pode estar rebocando a casa. E aí você percebeu e falou assim, caraca, eu reboquei aqui, mas esse ponto tá errado. Então, o seu retrabalho vai ser o quê? Mudar esse ponto de lugar e você perdeu ali apenas o reboco. Quando a gente está trabalhando com reformas, a gente tem frentes de serviço mais rápido pelas quantidades serem menores. Então, por exemplo, eu ouvi esse problema, pode ser que eu já passei do reboco, eu já tenha colocado o revestimento. Então, quando eu perceber esse problema uma semana depois, eu já fiz o reboco, eu já coloquei o revestimento, eu já coloquei o forro de gesso, eu já tô ali, enfim, em uma semana não, né? Mas eu já posso ter rebocado e já posso ter colocado o revestimento. Então, o meu retrabalho em cima disso, ele é muito maior. E o retrabalho maior, eu tenho maior custo e maior tempo de obra, tá? Isso daí é o que faz muitas pessoas não ganharem dinheiro com reformas. Outra coisa que acontece muito, né? Natália, mas Natália, eu vou construir uma casa e não preciso de conhecimento técnico? Claro que você precisa. Mas o que eu quero que você entenda é que a reforma, as atividades,
acontecem mais rápido. Então, o seu olhar técnico, ele precisa estar muito mais aguçado do que uma construção do zero. Então, por exemplo, eu posso sair hoje da obra de uma casa, construção de uma casa, e eu posso estudar algo sobre a impermeabilização. E eu posso pensar, eu posso ficar ali, e eu chegar numa conclusão na semana que vem, e eu ainda vou conseguir arrumar isso. Se eu erro na impermeabilização de um apartamento, eu já perdi o piso, o banheiro, já perdi tudo. Porque em uma semana eu já fiz um banheiro inteiro. Entende? Agora na casa não, você não vai fazer o banheiro inteiro de uma vez. Você vai fazer primeiro toda a alvenaria, depois toda a impermeabilização, depois todo o contrapiso. Enfim, com as atividades corretas, né? Sequência de atividades. Então, vocês precisam ter um conhecimento técnico muito aguçado, para que esses retrabalhos, eles não aconteçam. E eu entendo, gente, que quando você tem uma obra, 2 obras, você passa muito tempo dentro da obra, então você consegue adiantar um problema que pode ter, né? Você consegue prever, olha, aqui eu acho que tá dando errado, porque você tá ali o tempo inteiro, você tá olhando aquilo, a atividade, você tá conferindo o tempo inteiro, você tá ali. Mas quando a gente tá trabalhando com 3, 4, mais reformas de uma vez, mais obras de uma vez, a nossa mente, eu saio de uma obra que tá o revestimento, eu entro em outra que tem pintura, eu entro em outra que tá na fase de contrapiso. Então são diversas atividades em tempos diferentes que o nosso cérebro ele não consegue lembrar de todas essas informações. Então nós precisamos o quê? Otimizar ainda mais essa execução do tipo, cara, eu preciso criar processos tão bem detalhados que esses processos vão permitir que eu não tenha esses retrabalhos, que eu minimize os problemas, que eu minimize tarefas sendo executadas erradas e que eu aumente que eu diminua o tempo da minha obra, né? Aumente ali a agilidade que eu estou naquela atividade. E isso a gente precisa aprender para trabalhar com reformas. Então, como que a gente pode ganhar dinheiro com reformas? É o tempo e o conhecimento técnico mais equipe. E equipe a gente precisa ter qualificado em todo lugar, né? Mas eu coloquei aqui que equipe é muito importante. Se você é aquela pessoa que toda hora tá trocando de equipe, então você deve focar na sua equipe. Então, a reforma, quando você não tem conhecimento rápido, técnico, você não consegue tomar decisões rápidas. E quando você está reformando algo, você está ali o tempo inteiro tomando decisões muito rápidas. Porque quando eu reformo, eu tô lá, olha, o gesseiro vai vir aqui, ele vai chapear, ele vai soltar a estrutura e chapear uma face em 2 dias para mim, de uma clínica inteira. Ele fez isso em um dia, eu preciso do meu eletricista no outro dia. Então, se adiantou um serviço, eu falo, cara, volta aqui. Se atrasou um serviço, eu falo, vai lá. Então, eu preciso ter esse alinhamento das equipes. Então, eu preciso estar o tempo inteiro controlando. É diferente de eu olhar para uma construção de zero e falar, nossa, esse mês inteiro vai ficar alvenaria. Mês inteiro que vem vai ficar agora 45 dias só no reboco. Então, é uma atividade que permeia por mais tempo. Quando eu tô na reforma, eu tô o tempo inteiro olhando para ela, do tipo, essa atividade está acontecendo, agora eu preciso confirmar outra, eu preciso ver se o material tá aqui. Isso é muito diferente, tá? E uma dessas áreas da reforma que eu gosto muito, né? Agora voltando um pouquinho antes do que eu tava falando, é a parte dos apartamentos de luxo. Que eu amo essa área, eu vou falar um pouco pra vocês na próxima. Era uma área que eu não conhecia, era uma área que quando eu me formei eu desconhecia essa área, que é focado só na parte de interiores. E essa é muito fácil de se fazer. Eu vou falar na próxima aula, que vai ser essa semana ainda, sobre o planejamento de um apartamento desse, e vocês vão ver que se repete em todos eles, tá? Então, se você quer trabalhar com reformas, você precisa focar em conhecimento técnico. O conhecimento técnico é o que vai te dar decisões rápidas e decisões precisas. Sem conhecimento técnico, você perde tempo para tomar decisões. Isso atrasa a obra ou pode causar retrabalhos futuros por atividades executadas erradas. Com conhecimento técnico, você soluciona problemas com maior agilidade. Antecede problemas, menos retrabalhos, menos custos e menos tempo. Então, gente, não é que as outras você não precise. Mas é que trabalhar com reformas,
você é obrigado a ter conhecimento técnico. Você não pode aprender a executar obras durante a obra. E isso daqui é um erro das pessoas, porque elas começam assim, surgiu uma reforma aqui, então eu já vou lá fazer e vamos começar. E aí você contrata o pedreiro e fala, pedreiro, demole isso daqui, coloca o revestimento e eu vou correndo com tudo. E isso já entra aqui no segundo ponto, que é qual o maior erro de quem trabalha com reforma, né? A gente tem aqui alguns erros muito sérios mesmo, e eu quero ver se vocês se identificam com eles. Primeira coisa, sem conhecimento técnico, sem técnica, não entende os processos construtivos, atropela atividades ou demora muito para tomar decisões. Então você tá lá, vem uma pessoa e fala assim, olha, eu preciso reformar minha casa, mas eu preciso reformar aqui meu banheiro, meu quarto, mas é muito rápido. A primeira coisa que eu vou ver é um apartamento. Então, a hora que eu tirar o revestimento, esse revestimento, ele vai ter uma argamassa. Eu vou ter que tirar essa argamassa. Tirando essa argamassa, eu vou ter que impermeabilizar novamente. Só que para impermeabilizar, eu preciso regularizar essa parede. Então, eu vou ligando. Outra coisa, esse revestimento, ele é mais grosso do que o antigo. Então, isso vai mudar o batente da minha porta. Isso vai mudar o nível do meu piso e referente ao quarto. Então, essas partezinhas técnicas do que eu analiso, isso foi porque eu tô ali vendo, eu aprendi aquilo, eu visualizei aquilo. Então não tem como, na faculdade ninguém vai te falar assim, olha, para você trocar o piso, você tem que olhar o nível que vai estar do quarto. Então se o banheiro, ele estiver nivelado com o quarto, e eu já vi isso, e você for trocar o revestimento antigo, ele tem uma espessura menor do que os porcelanatos que vem hoje, na maioria das vezes. Isso quer dizer que o seu banheiro, ele vai ficar num nível maior do que o seu quarto. Isso já causa um problema. Então, eu preciso retirar essa argamassa, eu preciso regularizar, eu preciso computar essa altura diferente. Então, sem esse conhecimento técnico, você vai ver que o piso do banheiro ficou mais alto do que o piso do quarto, a hora que tiver tudo assentado. E aí, o retrabalho vai ser muito maior. O que você vai fazer? Tirar todo o piso do banheiro? Ou você vai tirar todo o piso do quarto e aumentar o contrapiso do quarto? Ou você vai deixar assim? Então, quais as soluções que você pode ter para prever esses problemas e até se acontecer, como que você pode solucionar? Existem problemas, gente, que vão surgir. Não é que minhas obras são perfeitas. É que eu, por ter conhecimento técnico, quando surge algum problema, eu já falo, tá, mas isso surgiu por conta de quê? Surgiu por conta disso. Falei, então, o que eu posso fazer para que isso não aconteça novamente? Então, eu já entendo a causa, eu já penso no que eu posso fazer e eu já coloco em prática. Eu não fico, olha, aconteceu isso, então eu vou pensar aqui uma semana para ver o que a gente pode fazer. Eu não posso pensar uma semana, eu preciso tomar uma decisão imediato, tá? E aqui a gente tem um lema que é: não existem problemas que nós não podemos resolver. Esse daqui é o lema da nossa empresa, que a gente fala que não existe nenhum problema que a gente não pode resolver. Nenhum. Isso eu quero falar com eles. Cara, surgiu um problema, eu não quero que vocês chegam pra mim e falem assim, surgiu esse problema e agora? Não tem como resolver. Não, todo problema é solucionável. Se você não tá encontrando a solução, é porque você não está com conhecimento técnico avançado. Então, você precisa entender isso e você precisa encontrar soluções quando isso acontecer. Então, qual que é o maior erro de quem trabalha com reformas, tá? Sem conhecimento técnico. Esse daqui é muito comum, que é sem pular o planejamento e ir direto para a obra ou fazer um planejamento rápido e sem muitos detalhes. Eu confesso que eu já fiz muito isso. O meu cliente chegava e ele falava assim para mim, Natália, olha, eu tenho isso aqui para reformar, mas eu não tô com tempo, eu preciso muito começar, vamos começar urgente. Aí você fala, não, eu preciso fazer o orçamento, preciso fazer as coisas. Ele, não, faz aí rapidinho, mas vamos vendo durante a obra. E aí você cai nessa ladainha e você vai fazendo durante a obra. Só que durante a obra você tá com a cabeça lá na obra. Você não quer parar, pensar, organizar, planejar. Não, você tá com a cabeça lá na obra. Não quero isso. Então você precisa focar muito nesse planejamento. Você não pode iniciar nenhuma obra sem planejamento. Porque o tempo que você economiza agora no planejamento, eu já vou falar o que é o planejamento.
O tempo que você economiza agora, você perde ele lá na frente por falta de gestão, por falta de controle, por falta de organização. E toda vez que isso acontece, toda vez que você se sente desorganizado, toda vez que você se sente sobrecarregado, onde você se sente de multitarefas, isso vai gerando um sentimento ruim em você e é uma das causas das pessoas que têm burnout. Então, você fazer muitas tarefas, onde você não vê progresso nessas tarefas, é uma das causas. Quando você entra numa situação, você entra numa obra, em alguma situação, você não espera aquelas atividades, você se sente sobrecarregado, isso é uma das causas também de gerar burnout. Inclusive, tem um livro, eu não lembro qual que é, eu acho que é esse daqui, ó, Neurociências para Líderes, que ele fala sobre o burnout, que são os sintomas de quem tem burnout. E essas questões de multitarefas, a gente acha que a gente está sendo produtivo, fazendo muitas coisas diferentes, mas na verdade a gente só está acumulando ali para um dia a gente ter um burnout. Então não pule o planejamento, não faça ele de qualquer forma, não faça ele rápido, não faça metade dele e depois deixa para fazer outra metade na obra. Fale para o seu cliente que esse tempo que ele quer ganhar para começar a obra rápido, ele vai perder lá na frente. Então, mas o meu cliente não quer. É porque ele não entendeu a importância. E aí a culpa é sua que não explicou para ele corretamente a importância do planejamento, tá? Sem um sistema de controle de obra, gente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um orçamento detalhado desse cliente, que essa obra ainda não começou, tá? Vai começar agora, a gente recebe as chaves no dia 15. E aqui a gente tem o controle, né? A parte de orçamento detalhado. A gente tem aqui o custo previsto e aqui aberto, que vai ser o custo... o valor pago, que é o que realmente ele pagou, tá? Então, quem faz o curso, quem vai entrar lá no GOP no dia 22/8, eu vou ensinar a fazer um orçamento desse, tá bom? Eu ensino todos os passos. Então, aqui a gente tem o previsto e aqui a gente tem um gasto. Então, essa parte do Excel, ela é uma planilha apenas para o meu cliente, porque é mais fácil visualizar. O nosso controle interno, ele está aqui a gente está em modelo, mas ele vai estar aqui, ó, na parte de demolição. Eu vou colocar todas as pessoas que eu estou orçando aqui, o escopo dos serviços que eu estou orçando e vai estar tudo aqui no Notion, tá? Então, quando você não tem este controle, sem um sistema de controle de obra, você tem uma desorganização, você não consegue controlar as atividades, você não consegue delegar as funções, você se sente sobrecarregado, você sente que não está sendo produtivo, você vira aquele tocador de obra. Vou te dar um exemplo aqui rápido que eu acabei de lembrar. Aqui quando a gente entra no nosso... Opa, gente, cadê? Jesus, interno, a gente tem um interno. A gente tem aqui o orçamento de obras em andamento, tá? Então, quando eu entro aqui, por exemplo, na clínica, eu tenho aqui o planejamento. Então, semana 8, 9, 10. Confirmar com o eletricista corte no forro na próxima semana. Então, eu sei que o eletricista ele vai iniciar na próxima semana novamente. Mas eu preciso confirmar com ele o início dele. Eu preciso confirmar, olha, fulano, lembra que eu falei que eu ia fazer o gesso e agora você precisa voltar? Então, semana que vem você vai voltar. Só que eu preciso colocar isso dentro de um controle, porque se eu não colocar aqui, vai ficar naquela, meu Deus, tá terminando o gesso, agora eu preciso do meu eletricista aqui amanhã. Não, gente, eu controlei, eu já sei que o gesseiro vai acabar, eu já sei que eu vou conformar com o outro. Então, não é quando a coisa bate na minha bunda, quando a atividade bate na minha bunda que eu vou lá fazer. Eu tenho esse planejamento. Não é tipo, cheguei na obra e vi e falei assim, caraca, o gesseiro já tá terminando e eu não confirmei com o eletricista. Não, eu já confirmei, eu já vi que o material tá lá, tá tudo certo. Imagina o pintor, você faz o orçamento com o pintor lá no início, antes de começar a obra, na fase de planejamento. A obra dura 3, 4 meses para chegar na pintura. Você levou o pintor 5 meses, ele nem sabe onde ele tá, como que vai estar. Então, eu já coloco 15 dias antes do início para eu confirmar com ele. Olha, fulano, não esquece que no dia tal, a gente vai iniciar a sua atividade. Aí, uma semana antes, também confirmo com ele.
Isso tudo tá como? Como que eu lembro de confirmar? Porque isso já foi, gente. Isso aqui tá planejado. Vocês estão vendo que eu não tô essa semana. Ela acabou de começar essa semana 8. Então, eu já tô aqui com tudo certinho. O controle de qualidade tá aqui, o cronograma tá aqui, o diário de obra tá aqui. Tudo está no mesmo local. Isso é uma parte do nosso planejamento, tá? Não conhecer a equipe ou ficar trocando de equipe o tempo inteiro. Gente, procure uma pessoa que é boa, equipe é treinável, realmente você vai lidar com pessoas que não são tão boas assim, e pessoas que não são comprometidas, que não têm os mesmos valores e princípios que você. O que você faz com isso? Demite, não contrata mais. Equipe é um teste, você encontrou uma pessoa que é boa, que é fiel, que presta serviço, fideliza ela. Tenta fechar todas as obras com os mesmos fornecedores e com os mesmos colaboradores. Porque isso você vai fidelizando eles e eles vão fidelizando vocês. Assim como quando você precisar de algo com urgência, eles vão te atender nessa urgência porque você sempre está passando serviço para eles. Então para de ficar mudando de equipe o tempo inteiro. Tem ali 2 ou 3 que você confia e você vai dividindo as obras. Não ter controle das atividades. Então todas as atividades elas estão controladas aqui. Então quando eu entro aqui vamos ver aqui um outro orgânico. Vamos aqui na orgânico. Quando eu entro aqui, eu sei exatamente o que, aqui quem tá fazendo é o meu engenheiro, é responsável por essa obra. Eu sei exatamente o que ele tá fazendo, o que ele tá orçando, qual que é a situação. Então aqui, aguardando o Matheus definir as câmeras, se for existentes. Então ele vai me informando tudo o que tá acontecendo e eu tenho controle daquelas atividades, tá? Não ter um banco de dados, facilitar o processo de obras e presta muito atenção. Isso daqui é ouro. Lembra que eu falei pra vocês que reforma, vocês têm que lembrar isso, reforma é tempo. A gente não quer, nós não queremos, gente, perder tempo com coisas. Então, vamos supor, eu preciso comprar faltou uma conexão na minha obra. Você acha que eu vou no depósito lá, que é muito mais longe da minha obra, mas ele é 10 vezes mais barato do que a que eu tô? Óbvio que não. Do que a que tá perto de mim? Óbvio que não. Eu vou no lugar mais perto porque eu preciso fazer com que aquela atividade aconteça. Por isso que no planejamento, quando eu compro aquele montante de material, obviamente eu compro num lugar mais em conta. Mas quando falta um serviço, eu não fico procurando o depósito mais em conta. Eu vou no depósito que é mais perto, porque eu preciso fazer aquela atividade acontecer. Porque reforma, pra mim, é tempo. E quando eu falo de reforma é tempo, eu falo também que o planejamento, quanto mais rápido o planejamento, vou colocar aqui mais rápido o planejamento, menos tempo de serviço. Então você tem o quê? Menos custo. Como que eu posso ter menos tempo no meu planejamento, gente? O planejamento aqui eu já vou falar que é um dos pontos, que é o orçamento detalhado. O orçamento detalhado, gente, vamos lá. Eu vou orçar atividade de elétrica em um apartamento que tem 250 metros quadrados. Eu pego o material, 250 metros quadrados, eu tenho o projeto luminotécnico, eu tenho o projeto de elétrica, eu mando para o eletricista. O eletricista me passa esse orçamento dele, tá? Claro que tem várias coisas, gente. Aqui no manual prático, eu ensino certinho o que vocês têm que ler, isso daqui vocês recebem. A gente que passa o escopo para eles, né? Então não é simplesmente, toma aqui o projeto e orça para mim. Não, a gente levanta o escopo e informa eles o que precisa fazer. Então, por exemplo, tem um cooktop de indução. Eu não deixo ele ver, eu falo, olha, eu tenho um cooktop de indução em tal lugar, eu preciso que você passe um outro circuito com um fio 6mm para esse cooktop de indução. Então eu passo isso para eles. Beleza, essa parte ainda é o mais fácil, porque aqui eu tenho um manual prático, então tudo que eu preciso analisar em todas as atividades estão aqui, tá? É só eu seguir esse manual que eu consigo fazer a mão de obra. Material, como que eu faço? Eu analiso. A estimativa de material que eu tenho aqui é de 25 a 40 reais o metro quadrado de material, dependendo do tipo de apartamento, tá? Que eu explico isso no GOP. Então, por exemplo, 250 eu analisei e uma média de 35 reais o metro quadrado de material elétrico para esse apartamento. Então, 250 vezes 35, a média, gente,
material elétrico que eu vou gastar nesse apartamento é 8.750. Então, como que eu tenho essa estimativa de R$ 35 o metro quadrado? Eu tenho isso por conta de um banco de dados de obras. Então, por exemplo, eu terminei uma obra agora, vou entrar aqui para vocês, que é um apartamento de 100 metros quadrados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um apartamento de 100 metros quadrados e eu já inseri no meu banco de dados. Então, nesse apartamento de 100 metros quadrados, eu tive uma mão de obra que cobrou R$ 10.000, que foi aprovado, e eu gastei de material elétrico, na parte de fiação e conduítes, 2.225. Então, eu tenho isso anotado, 2.225 dividido por 100, dá uma média de 22,25. Então, lembra que eu falei para vocês, pode ir de 25 a R$ 40 o metro quadrado de material elétrico. Nessa obra deu 22,25. Então, se daqui um ano eu for fazer um outro apartamento e esse outro apartamento ele tiver ali um torno de 100 metros quadrados, 150, mas for ali bem parecido, eu tenho esse banco de dados. Então, se para esse apartamento eu gastei uma média de 22, vamos arredondar para 25, daqui 6 meses eu faço um apartamento de 150 metros e é bem parecido com esse. Eu posso colocar 150 vezes 25. Então, a estimativa de material elétrico é 3.750. E aí, o que eu sempre falo para os meus alunos é, o seu cliente ele só paga aquilo que ele usar, aquilo que a gente usar na obra, a gente só precisa de uma estimativa. Então, se você perde tempo levantando, quantos metros, desesperada, meu Deus, quantas tomadas eu tenho, quantas caixinhas eu tenho, quantos interruptores eu tenho, você tá perdendo tempo. A reforma, ela precisa ser tudo um valor aproximado, sempre estimado para mais, para que você consiga diminuir esse tempo de planejamento e você consiga começar essa obra mais rápido. Então, precisa estimar da forma correta. Isso funciona muito, eu faço em todas as minhas obras. E eu vejo gente perdendo muito tempo com orçamento e desesperado, sendo que todo apartamento ele vai seguir o mesmo padrão, toda loja é a mesma coisa, fiação, conduíte, tudo mais, é tudo ali a gente tira pela metragem. Então, assim, não perca tempo calculando metragem de fio, quantas caixinhas. Isso não funciona, vocês vão ter um orçamento falho e esse orçamento vai ser aditivado. Então, vocês precisam de estratégias para que você consiga diminuir o tempo da sua execução. Diminuindo o tempo da sua execução e sendo preciso nos teus orçamentos, você consegue, você consegue executar obras num tempo menor e colocar dinheiro no seu bolso. Então aqui, ó, controle Isabela Cruz, eu acho que é Cipriano Curso. Esse daqui, ó, controle curso Cipriano, vocês recebem lá dentro do curso. Então, por exemplo, material de elétrico, ó, elétrica, a gente teve aqui R$ 10.000, realmente foi pago, ó, deixa eu abrir aqui. Dos R$ 10.000 foi pago, é que eu fechei que é do curso, mas foi pago R$ 10.000. Deixa eu abrir outro, né, gente? Por que que aqui eu não... Ó, Cipriano. Era lá naquele mesmo. Pra ali é pra vocês preencherem, mas, por exemplo, aqui, ó, Isabela Cruz. Aqui a gente passou na pintura, que teve um aditivo, mas, ó, a elétrica, a gente teve uma estimativa de 3.500 de material elétrico e aqui nós gastamos 2.507. Foi pago em quatro etapas, né? Que a gente pegou o material 4 vezes aqui e a gente ficou menos do que o orçamento. Então, a gente ficou R$ 992 abaixo do previsto. Aqui a gente não teve aditivo, aqui a gente não teve aditivo das peças de iluminação. E na parte de material elétrico, a gente fala para o nosso cliente que é uma estimativa com base nos bancos de dados que a gente já fez. Então, aqui deu 2.507, 992 abaixo. Aqui na pintura nós tivemos um aditivo, ó, tanto de mão de obra quanto de material, que a cliente quis mudar a cor no meio da obra, então por isso que aditivou.
E teve aqui mais algumas coisinhas também, ó, que a gente tem aqui 2022, que foi, por exemplo, uma porta e os prendedores de porta, tá? Então ali a gente teve praticamente nesse orçamento inteiro 3 aditivos apenas. Gente, isso daqui, ó, esses 3 aditivos, né, que deu aqui um valor, não deu nem 2% do valor total da obra, que a gente tinha 838 mil, tá bom? 838 mil de aditivo. Aqui não foi aditivo, mas aqui tá errado, ó. Eu falei, ué, 69? Não foi aditivo, ele tá aqui mesmo. Então, é isso aí, gente, ó, 2.856 de um orçamento de 838 mil, então a gente não tem aqui nem 10%. E o que a gente sempre passa pro cliente é que esse orçamento, ele tem uma variação de 20%, tá? Isso é o que a gente passa pro cliente no início. Vou tirar aqui, porque isso aqui o cliente vai ver. Tá bom, gente? Então, sempre entendam que a reforma é tempo, tá? A reforma é tempo. E pra gente finalizar essa aula, o que é o planejamento? Então, o planejamento é toda a etapa que antecede a obra, portanto, ela que vai direcionar o como vai ser a obra. Planejar é elaborar um roteiro de ações para se atingir um determinado fim. Então, não tem como você gerenciar algo que não foi planejado. Portanto, o sucesso da execução está diretamente ligado ao planejamento da obra. Não tem como eu saber que minha obra está superfaturada se eu não tiver algo antes. Eu não sei se a minha obra está atrasada se eu não tenho um cronograma me dizendo que previsto que ela está atrasada, tá? Então não tem como você gerenciar algo que não foi planejado. E aí, quais as etapas dentro do planejamento, tá? Planejamento preliminar, que a gente chama aqui, que é o contrato, pagamento da entrada, documentos necessários para iniciar o planejamento, projetos complementares. Temos o orçamento detalhado, que é o previsto e gasto, que é esse modelo aqui, é o que vai para o cliente, né, que é bem enxuto. E a gente tem todo o orçamento aqui no Notion, que é o nosso controle. Temos o cronograma de obra, a mesma coisa, o cronograma de obra no Notion, que é para o nosso controle de execução. E o cronograma bem enxuto, que é para o cliente, que é bem simples aqui também, tá? Depois nós temos também a programação de pagamentos, que a gente faz uma tabelinha e manda para o cliente inicialmente. Então, saindo dessa aula, eu quero que vocês reflitam o que vocês têm feito e o que vocês não têm feito de tudo isso que eu falei para vocês. Se vocês não estiverem fazendo alguma coisa, isso pode ser o gargalo da empresa de vocês. Não existe nada que eu esteja falando aqui que não seja essencial. Nada que eu falei aqui vai ser assim, não, isso daqui você pode não fazer e tá tudo bem. Isso daqui ele é opcional. Não, tudo que eu falei aqui é o básico. Se isso daqui você não tem feito, se você não tem controlado, se você não tem um padrão de qualidade, se você não tem um manual prático de orçamento aqui, você pode pegar no curso, né, gente? Se você não tem esse manual prático onde você segue como que você tem orçado, os números têm saído da sua cabeça, como que você tem levantado o escopo das atividades, quando que é um fio 4mm, quando que é um fio 6mm. Se isso você não tem feito, você está falhando no seu planejamento e provavelmente você está falhando durante a execução da obra. Então, reflitam sobre isso e escrevam o que vocês têm feito e o que vocês não têm feito, tá? Reflitam sobre isso. E essa semana, passo para vocês provavelmente quarta ou quinta-feira, eu vou soltar uma nova aula falando sobre o planejamento de obra, que são as etapas construtivas de uma obra. E essa daqui é uma aula onde eu resumi as etapas construtivas que tem dentro lá do GOP e como que você pode pensar, hidráulica vem antes da elétrica, vem demolição, como que eu posso pensar nisso, já que toda atividade é uma atividade, toda obra é uma obra, mas elas se repetem muito. E se você gostou dessa aula, se você gostou disso daqui, não esquece, se inscreve aqui no canal, né? Não é o objetivo, mas se inscreve no canal, ajuda,
Comenta aqui que você gostou, que foi útil pra você. E não se esqueça que no dia 22/8 eu vou estar abrindo uma nova turma do gerenciamento de obras. Então, tudo isso que eu tô explicando aqui pra vocês, eu vou estar falando lá em muitas aulas, onde vocês vão poder assistir apenas em 60 dias junto comigo, com mais 4 aulas ao vivo pra gente tirar dúvida. Então, anota aí na agenda de vocês que no dia 22/8 uma nova turma será aberta aí. Um beijo e até depois.